Então vamos ler a palavra de Deus lá no capítulo 16 de Lucas, verso 1. A gente vai ler até o verso 13. Diz assim: E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, ele tinha um administrador das suas coisas. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Olha isso. O homem rico tinha um mordomo e esse administrador estava roubando o seu senhor. Verso 2: E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderá mais ser meu mordomo. Ou seja, mandou ele embora. E o mordomo diz contigo: Que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, ou seja, trabalhar na agricultura não posso. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Olha, teve uma ideia. Para que quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta e assenta-te já e escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aleluia! Forte, né? Meu Deus, que parábola é essa, Senhor? Aqui Deus falou muito forte comigo sobre administração das coisas que Deus tem colocado na nossa mão. Deus, quando comecei a ler essa parábola, Ele falou sobre a necessidade que todos nós temos de prestar contas a Deus daquilo que Ele colocou na tua mão. Deus colocou muita coisa na sua mão. Talvez você não tenha reparado, mas essa pessoa que está do teu lado aí, sua família, Deus colocou na tua mão para você cuidar, para você administrar. Os seus bens, os seus talentos, o seu trabalho, Deus colocou na tua mão. Foi Deus que te deu. Mas chegará um dia, e aí é onde vem esse texto, para nos alertar se nós estamos cuidando bem daquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque vai chegar um dia que a gente vai ter que prestar conta, e esse dia vem, porque Jesus vai voltar, amém, meus irmãos? E Jesus está voltando. E se a gente deixar para nos preparar na última hora, não vai dar tempo. Nós precisamos nos preparar agora. Essa é uma palavra de alerta, é uma palavra de sacudir você e falar como você tem cuidado das coisas que Deus tem te dado. Porque quando Jesus voltar, todos nós, sem exceção, vamos ter que prestar conta daquilo que Ele colocou na nossa mão. Quando a gente olha o contexto dessa parábola, nos capítulos anteriores, ou no capítulo anterior, Jesus está falando sobre as coisas perdidas, né? A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo. Então, coisas que as pessoas, se não tomarem cuidado, vão se perder. E depois desta parábola, Jesus vai e conta aquela história do rico e de Lázaro. Não sei se vocês lembram, uma história forte. Onde o rico vai para o inferno e o Lázaro, que era um mendigo na porta da sua casa, vai para o céu, e um consegue ver o outro, mas nenhum consegue ir lá e ajudar o outro. Forte, muito forte.
Jesus está nesse momento aqui, nesses capítulos, nessas histórias aqui, dando um alerta para nós. E é isso que essa mensagem vem fazer com você, amém? É isso que nós vamos trabalhar aqui nessa noite em nome de Jesus. E eu tirei 3 lições que saltam os olhos aqui nesta parábola, para que a gente possa avaliar a nossa administração e para que a gente possa ajustar a nossa jornada, se for necessário, amém? A primeira lição que eu quero tirar aqui é que a excelência honra a Deus. A excelência honra a Deus. Eu estou falando aqui de excelência. Esse administrador infiel, ele negligenciou a sua administração, amém? Eu não creio que foi de uma hora para outra. Eu creio que ele foi devagar, ele começou esfriando, ele começou, sabe, não dando muita atenção para os afazeres dele, no cuidado das coisas que Deus colocou na mão dele, e aí ele foi esfriando até ficar acomodado. Depois que a gente acomoda, aí sabe o que aconteceu? Ele começou a desvirtuar o afazer dele, ele começou a roubar o seu Senhor. Isso muitas vezes acontece com a gente. A gente vai acomodando as coisas que Deus coloca na nossa mão, vai fazendo de qualquer jeito, daqui a pouco a gente desvirtua, a gente tem que tomar cuidado. Se você olhar para a palavra de Deus, existem grandes homens de Deus que fizeram isso. Se você olhar lá para Caim e Abel, lembra? Quando Caim foi ofertar aquela oferta a Deus, ele fez de qualquer jeito, parecia que ele estava fazendo só para cumprir tabela. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos como Saul, que olha só para o próprio umbigo. Deus colocou uma esposa maravilhosa para a gente cuidar e a gente está olhando só para o nosso próprio ego, o nosso próprio desejo, a nossa própria necessidade. Não olha dos nossos filhos. Mas Deus vem nesta noite com compaixão falar para você, querido, acorde, porque eu te dei e o que eu te dei é precioso demais e você precisa fazer com excelência. Porque eu te amo e porque você vai viver melhor se você cuidar melhor do que eu te dei. Amém, meus irmãos? Esse administrador nem sabia quantos devedores deviam para o seu senhor. Você reparou? Ele chega para os caras e pergunta, quanto que você deve? Ele era o administrador. Como ele não sabia disso? E tu, quanto deves? Anota aí então, ele nem sabia quantas pessoas deviam, né? Então, nós precisamos fazer com qualidade, porque a qualidade do que nós entregamos para Deus, a qualidade com que nós fazemos as coisas nessa terra, e olha, isso é passageiro. Esta qualidade honra os céus, essa qualidade demonstra Deus. Uma das características dos cristãos é fazer as coisas com excelência, irmãos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Quando você chega numa casa, eu lembro quando visitei ali o Jardim Ingá, várias casas lá. Quando você chegava nas casas onde tinha Deus, a casa era limpa, era abençoada, era muito próspera, sabe, no Jardim Ingá ali um ambiente pobre, mas era muito bom estar naquelas casas, porque tinha o Senhor, e quando o Senhor está presente, ali há excelência, porque Ele nos transforma, porque Ele nos melhora, porque Ele nos faz melhor a cada dia, e é uma progressão, uma evolução contínua viver com Deus. Mas quando nós entrávamos nas casas onde não tinha o Senhor, meu Deus, crianças sem roupa, homens, sabe, drogados e perdidos, mulheres apanhando e sabe, terrível a situação, porque não tinha o Senhor. E quando nós vamos afastando de Deus, nós vamos perdendo a excelência. Amém? Então, esta igreja, um dos valores dessa igreja é a excelência. Aqui você pode fazer muitas coisas. Nós abençoamos e aprovamos você. Porém, não pode fazer de qualquer jeito. Amém? Nós não fazemos nada de qualquer jeito. Se você olhar a água que eles colocaram aqui, eles colocaram um paninho bordado, escrito gelada. É lindo isso. Isso é excelente, isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Por quê? Porque nós fazemos com excelência. E este é um valor da igreja. Por quê? Porque a excelência honra os céus. Porque quando nós fazemos com excelência, as pessoas olham para nós e veem Deus em nós. Porque o nosso Deus é um Deus excelente. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, então nós precisamos fazer com excelência. Mas eu quero focar aqui
numa área que muitas vezes nós negligenciamos. Sabe qual é? A área das finanças. Muitas vezes, na área das finanças, nós roubamos a Deus. Às vezes você lê esta parábola e fala, nossa, que administrador mais cruel, roubando o seu Senhor. Porém, quando nós não damos os dízimos e as ofertas, nós também roubamos a Deus. E eu não estou querendo aqui o seu dinheiro. Porque tem muito pastor que faz isso, né? Não, os dízimos já passaram, você não vai dar oferta agora. Eu estou falando sobre um princípio. Eu estou falando sobre um princípio que quando nós fazemos com excelência, Deus nos abençoa. Eu quero ler com você um texto de Malaquias, no capítulo 3, no verso 8, o Senhor diz assim, roubará o homem a Deus? Forte, né? Aí é quando nós nos pegamos como administradores infiéis, focado nesta área das finanças. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Forte, né? Pesado. Quando a gente fala disso, dói, incomoda. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós pegamos o dinheiro dos dízimos e das ofertas e usamos na nossa casa, nós estamos roubando o Senhor. Só que isso não acontece de um dia para a noite, assim, não, é devagar. Você para de ser usado na casa de Deus, aí depois você esfria, aí você para de escutar o Senhor, daqui a pouco você está acreditando que dízimo é só no Velho Testamento. Já ouviu essa história? Não, o dízimo é no Velho Testamento, não é no Novo. O Novo Testamento não fala de dízimo. Eu quero compartilhar contigo um versículo do Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 23, diz assim a palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, olha Jesus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Quais coisas? O juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquelas. Quais aquelas? Os dízimos e as ofertas. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando para os escribas aí, para os fariseus é, você tem que ter cheio de Deus, você tem que orar, você tem que entrar nos Shebalaias, você tem que ser misericordioso, você tem que fazer as coisas de Deus, isso é maravilhoso, isso é muito importante. Sem deixar de fazer as outras, sem deixar de dar os dízimos e das ofertas. Mas eu quero ministrar, irmãos, na sua vida, que isso não é uma coisa pesada, difícil, obrigada, se eu não fizer eu morro, isso é difícil demais. Não, meu irmão, quando você aprende a fazer isso é maravilhoso. Lá em casa nós aprendemos a nunca vir na casa do Senhor sem trazer a oferta. Nunca. Por quê? Porque é Deus que nos dá tudo e não nos falta nada. Pelo contrário, quanto Deus tem nos abençoado. No dízimo nós optamos, e aqui não é um ensinamento, cada um faz do jeito que prefere. Mas na minha casa nós optamos por dar o dízimo do bruto. A palavra de Deus não fala sobre isso. É quanto cair na sua conta que você tem que tirar 10%. Não entra nesse mérito. Não entra, não importa. Mas nós queremos dar do bruto, de tudo. Por quê? Porque nós somos abençoados com isso. E nós fazemos isso com prazer, com alegria, porque é maravilhoso. E quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa mais e mais. Deixa eu te contar uma coisa. Minha esposa tem o sonho de ser madame. Amém, minhas irmãs? Quantas mulheres aqui têm o sonho de ser madame? Levanta a mão. Não é bom? É maravilhoso. Ela tem o sonho de ser madame. E é sério, ela colocou isso no coração dela. Porque ser madame é bom demais, é ou não é? E aí, lá atrás, ela trabalhava e ela falou comigo, Rodrigo, eu quero cuidar da família, quero cuidar da nossa família. E ela decidiu cuidar da família. Eu fui resistente no início, depois eu aprovei, eu concordei. E aí, desde então, ela começou a cuidar da nossa casa e eu correr atrás do din-din, para sustentar a nossa casa. Meu irmão, Deus nos abençoou tanto, que não faz falta nenhuma. E ela tem cuidado da nossa casa com excelência, e é maravilhoso. Nós vivemos muito bem. Amém? Mas por que eu estou te contando isso? É para que você deseje parar de trabalhar? Não, cada um é cada um.
né? Cada um tem a sua especificidade. Eu estou te contando isso porque Deus nos abençoou. Porque nós nunca deixamos de dar o dízimo e a oferta. Só que o diabo odeia isso. E sabe por que ele odeia? Porque nós construímos templos, nós construímos igrejas, nós salvamos vidas através dos dízimos e das ofertas. É através do dízimo e da oferta que a gente faz o Jardim Engá. É por isso que existe aquela obra lá. É através dos dízimos e das ofertas que a gente faz o Noroeste. Se não tiver dízimo e oferta, nós não podemos construir o Noroeste. Não tem jeito. E se nós tivermos dízimos e ofertas, porque eu não perguntei para o tesoureiro da igreja, porque não me importa. Mas eu acho que se eu perguntar, sei lá, 20% da igreja traz o dízimo. O resto não traz. Sabe por quê? Porque o diabo, o enganador, quer tirar esta bênção da sua vida. E Deus ministrou meu coração para você ser excelente também nessa área, porque Ele vai te abençoar e vai te abençoar muito. Este texto que nós lemos, tem um versículo lá que me incomodou muito, 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 muito. O versículo fala que muitas vezes os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. E eu perguntei para Deus, Senhor, como pode isso? Como podem os filhos deste mundo serem mais prudentes do que aqueles que são salvos, que conhecem o Senhor? E aí Deus me mostrou alguns exemplos nos dízimos e nas ofertas. Até o macumbeiro, ele leva uma galinha para poder fazer a macumba, é ou não é? Muitas vezes o cara está bebendo pinga no bar e ele joga um pouquinho para o santo. Sabe por quê? Premissa. Até o diabo, ele tem entendimento de que aquilo tem poder espiritual. Você está no aniversário, o que você faz? Parte o bolo, primeiro pedaço vai parar. O cara está na Romero lá, da igreja católica e tal, não sei o quê, e ele leva a vela, e a vela tem que ficar acesa e tal. Eu estou dando exemplos aqui, para dizer para você que Satanás, ele sabe do poder que é o dízimo e a oferta. E por isso, ele engana muitos, porque ele não quer te abençoar. Amém, meus irmãos? Mas Deus me trouxe essa palavra para quebrar isso na sua vida. Para quebrar isso nesta igreja. Não porque nós precisamos do seu dinheiro, não precisamos. Não precisamos, e de fato não precisamos. Tem irmãos que levantam aqui e falam assim, olha, todo o dinheiro que você precisar lá do Noroeste, se os irmãos não derem, eu vou dar. E sabe por que o pastor não faz assim, olha, irmãos, não precisa mais dar a oferta lá no Noroeste, porque a gente já arrumou, tem um irmão que vai dar. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele quer te abençoar. Porque se ele deixar o irmão pagar, só o irmão vai ser abençoado. E a empresa do irmão vai prosperar e ele vai crescer. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E eu estou dando exemplo de dinheiro porque eu dei o foco nisso. Mas eu estou falando de excelência. Eu estou falando das coisas de Deus. Quanto Deus fala as coisas para a gente, Ele não está brincando. É porque é sério, é porque é para fazer, é porque é bom para você. Nós precisamos ser excelentes em tudo que nós fazemos. Amém, meus irmãos? Às vezes você está aí com a sua esposa, está com dificuldade. Às vezes está com dificuldade com o seu filho, às vezes está com dificuldade no seu trabalho. Eu quero dizer para você que nós precisamos administrar bem. Às vezes é um período só, mas às vezes você não está dando o devido valor. Às vezes você está dando muito tempo para as outras coisas. Nós, como pastores que trabalhamos fora, muitas vezes eu tenho que me dedicar à minha família mais do que a qualquer outra coisa, porque senão minha filha vai achar ruim eu ser pastor. Já viu isso acontecer? Um dia ela me perguntou, papai, você vai ser pastor hoje? Falei, por quê, filha? Ah, porque eu queria ficar com você. Por que eu estou te contando isso? Porque nós precisamos administrar bem aquilo que Deus nos deu. Amém, irmãos? Porque é precioso. Ah, quando eu chego em casa e olho aquelas pessoas, nós precisamos olhar aquilo com preciosidade. Porque foi Deus que te deu. Quando você olhar seu emprego, por mais ruim que ele seja, você precisa olhar aquilo como um presente de Deus e ser excelente naquilo. Mas vamos para frente, porque Deus tem outras coisas para ministrar no nosso coração. Segunda lição que eu tiro aqui desse texto é: esforça-te. Esforça-te por ti e pelos outros. Uma das coisas mais interessantes dessa parábola é que aquele
mordomo infiel, ele, quando se vê em desespero, né, eu vou ser mandado embora, ele chama os devedores e perdoa parte da dívida deles. Não é assim? E eu pensei, o Senhor vai ficar muito bravo com ele. Por quê? Porque a dívida não era dele, era do Senhor, o Senhor que saiu perdendo, né? Mas aquele Senhor aparece e elogia aquele servo infiel. E eu, pensando sobre isso, falei, por que ele elogiou? Né? Ele diminuiu a dívida dos seus devedores. E Deus falou muito forte comigo, porque Deus ama o perdão. Deus ama e odeia a inimizade. Deus ama perdoar. Ama forte. Ama com força, como dizem. E a inimizade, Deus odeia. É terrível. Quando nós perdoamos, acontecem coisas na nossa vida. O perdão, ele tem poder para liberar coisas, para abrir portas. E tem poder para travar também. A gente estava fazendo a ativação profética aqui há um tempo atrás, o pastor Itajaí está fazendo toda sexta-feira, e ele vai concordar comigo. Muitas vezes nós oramos pelas pessoas, e elas não sentem o poder de Deus, ou não são curadas na hora. E muitas dessas vezes, a gente pergunta para ela, tem alguém que você precisa liberar perdão? E essa pessoa, muitas e muitas vezes, tem. E quando ela libera perdão, ela começa a sentir a presença de Deus. A falta de perdão prende o agir de Deus. Tanto é que Jesus falou, quando você vier deixar a oferta aqui, se tiver inimizade com alguém, deixa do lado ali, vai lá, acerta com a pessoa primeiro, depois volta e entrega a tua oferta. Ou seja, eu não recebo a oferta sua. Nós estamos falando de dízimo aqui, né? Eu não recebo. Se você tiver inimizade com alguém, não venha me trazer oferta. Forte. É muito forte isso. Deixa eu falar mais claro. Quando você não perdoa, Deus não te perdoa também. Quando nós não perdoamos, a cruz de Cristo não vale para nós. De tão forte que é o perdão, de tão poderoso que é, nós não podemos ter inimizade com ninguém. É proibido, queridos. É muito, 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 muito perigoso. Nós precisamos liberar perdão. E quando nós nos aproximamos de Deus, como os irmãos que foram ao encontro agora, primeira coisa que acontece é eles chegam, voltam e doidos para encontrar a pessoa com quem ele ofendeu e pedir perdão. E muitos deles pegam o microfone aqui, vão dar testemunho e falam, eu quero pedir perdão para minha mãe e para o meu pai, quero pedir perdão para minha esposa. Por quê? Porque eles se aproximaram de Deus. Nós precisamos perdoar, amém, irmãos? Nós precisamos. E tem um versículo, verso 9, você coloca para mim, irmão, dessa parábola, que eu quero trabalhar aí algumas palavras que Deus falou muito forte comigo. Ele começa assim, e eu vos digo, Jesus dizendo, né? Granjeai amigos, ou seja, a gente não pode fazer inimigos, amém? Precisa ter amigos, a gente precisa buscar e encontrar amigos. Esses dias eu estou substituindo meu chefe no meu trabalho. E é uma honra, ele tem um cargo alto lá e eu estou muito feliz por isso. 3 semanas. Porém, uma semana antes de eu substituí-lo, meu chefe me chamou e falou assim, Rodrigo, só que tem um detalhe que eu tenho que te contar. O meu chefe, ou seja, o chefe do meu chefe, ele falando, né? O meu chefe, ele não gosta de você. Falei, como? Como assim? E ele falou, ele falou muito mal de você para mim, ele falou e tal, e ele tem falado mal de você para as outras pessoas. E aí você tá perguntando, como, pastor? O cara não gosta de você, o que você fez? E eu fui atrás e fui perguntar, e ele me contou, não, é porque lá em 2000 não sei quanto, você estava fazendo um contrato, né, do Otto, você estava contratando, e aí ele veio, e ele nem era diretor na época, e sentou na tua mesa, e ele queria saber do contrato, e você mostrou para ele, depois ele pediu para você compartilhar com ele, e com a equipe dele e tal, e ele disse que você não compartilhou, e ele ficou bravo por isso. Mas eu não compartilhei porque minha chefe não deixou, e eu falei com ela, e não podia compartilhar. Pois é, mas ele te culpa por isso até hoje. E eu agora, pronto, vou substituir meu chefe e vou ter um contato direto com alguém que não gosta de mim e fica falando mal de mim pelas costas.
E eu orei, a princípio veio um temor no meu coração, falei, ele vai me apertar de todo jeito. E eu orei, entreguei nas mãos de Deus, e meu irmão, primeira semana foi dura. Reuniões super difíceis, sabe? Quando você fala, a pessoa não quer ouvir, e ela te contradiz em tudo que você fala. Reuniões muito pesadas e tal, e eu comecei, chegava 8 horas da manhã, saía 22. E trabalhei, fui firme e excelente em tudo. E honrando Ele, e abençoando, sabe? E servindo, e tudo que Ele precisava era na hora. Quando chegou na sexta-feira, Ele chamou o pessoal da arquitetura lá, uma reunião grande, e me chamou também, pediu para eu colocar a apresentação que eu tinha feito de madrugada, que Ele pediu em cima da hora. E eu coloquei a apresentação lá na tela, e ele virou para o pessoal e falou assim, pessoal, eu estou aqui com o Rodrigo, que está substituindo o Felipe, inclusive, substituindo muito bem, por sinal. Ele me elogiou, na frente de um monte de gente. Granjeai amigos. E passada a segunda semana, agora na sexta-feira, ele me elogiou de novo, e virou meu amigo. E por que eu estou contando essa história? Porque mesmo na injustiça, mesmo um chefe bruto e difícil, nós precisamos ser excelentes e nós precisamos perdoar. Amém, irmãos? E aí ele continua, com as riquezas da injustiça. Olha isso. Às vezes é difícil perdoar. É injusto, mas é rico. Essa injustiça é rica, porque tem poder de Deus. Muitas vezes a pessoa está te oprimindo, e quando você perdoa, e quando você libera, o mundo espiritual muda e começa a operar em seu favor. Então, com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, ou seja, quando Jesus voltar e te chamar para prestar conta da tua administração, quando acabar a graça, quando chegar na hora do juízo final, eles nos recebam nos tabernáculos eternos. Aleluia! Aleluia! Para que Ele possa dizer para você, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus está olhando para nós e vendo se nós estamos sendo fiéis no pouco. É por isso que Ele fala aqui, né, no versículo, Ele fala, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. É isso que Deus está fazendo. Nós precisamos ser excelentes, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Granjeai amigos. E para finalizar, não, só foi esse lado aqui, vou repetir. E para terminar, aleluia, aleluia, espere bondade e justiça. Espere bondade e justiça. A minha expectativa com esse senhor rico era que ele descascasse com esse servo. Você estava roubando ele, não é? A minha expectativa era que ele chamasse e falasse, você vai embora agora. Não quero te ver mais aqui. Mas o que o senhor rico fez? Olha, eu vou ter que te despedir, porque apesar de bom, é incrível como Deus é justo também. Ele é implacável na sua justiça, mas Ele é bom. Ele não ira com você. Então Ele falou, olha, eu vou ter que te despedir, mas vou te deixar um tempo aí, até você prestar conta da tua administração. Deus é bom, amém, meus irmãos? Então ele tarda em voltar. E Ele não voltou ainda, porque Ele está esperando você começar a administrar os bens que Ele tem te dado, os talentos que Ele tem te dado. A irmã estava ministrando aqui 6 horas e ela dizia, sabe por que Deus deu 5 talentos a um, 3 talentos a outro, e 1 talento para o outro? Sabe por quê? Porque Deus sabe o quanto aquele que tem 5 administra bem o que Deus bota na mão dele. Quando nós administramos bem, Deus vai aumentando, e Ele vai colocando mais talentos, e Ele vai colocando mais desafios. Quando nós fazemos com negligência, Ele diminui, Ele para, Ele bota 1 talento só, bota 2 talentos só. Por quê? Porque você é negligente. Nós precisamos ser excelentes. Quinta-feira, o vice-presidente
da Caixa, não é do Brasil ainda. Ele me fez um convite. Ele me chamou para viajar com ele segunda, terça e quarta. Ele nem sabia o meu nome. E nessa substituição, porque eu fui excelente, ele me chamou lá na sala dele, chefe do chefe do chefe do meu chefe. Ele me chamou e ele falou assim: Rodrigo, eu quero que você faça uma viagem comigo. Segunda-feira eu estou indo para... esqueci o nome da cidade. Num resort. E a gente vai fazer uma dinâmica lá com o pessoal de loterias. E eu quero que você vá comigo. Você vai comigo, com o motorista. A gente vai viajar. Você vai viajar no mesmo voo que o meu. Você vai ficar lá segunda, terça, quarta-feira. A gente vem de volta. Na hora eu pensei na minha esposa. Porque minhas filhas estão doentes. E eu pensei: oh Deus, minhas filhas estão doentes, e ela vai ficar sozinha com elas, vai ser difícil para ela. E eu pensei em dizer não para ele. Porque eu preciso ser excelente. Mas aí Deus falou comigo: não, eu estou te tirando daqui, porque eu quero te dar um presente. E eu estou te tirando daqui, porque essa semana, no começo, eu não sei o que vai acontecer, mas não quero que você esteja lá. Que eu te protejo, que eu te guardo, porque você é excelente. Porque quando nós somos excelentes, o Senhor é excelente conosco. Ele é sempre excelente. Mas Ele ama ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Porque o Senhor é bom. Porque Ele quer perdoar, mesmo aqueles que não querem ser perdoados. Ele fica insistindo, e é isso que bato a porta. E eu te chamo, e mesmo que você não queira. E recorrentemente eu falo contigo: venha para os meus caminhos, filho meu. Venha para os meus caminhos, porque eles são mais altos que os teus, porque eles são mais maravilhosos, porque eles são do Senhor, amém? Deus deseja te perdoar. Eu quero fazer um convite para você, para que você que não tem o Senhor, que você se volte para Ele. Nessa noite, você tome essa decisão. Falar: Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero andar contigo. Eu sei que não tenho andado nos teus caminhos, mas eu quero mudar esta história. Eu quero viver debaixo da tua excelência. Também quero fazer este convite para aquele que tem negligenciado a administração. Para que o Senhor te fortaleça e te abençoe, sabe? Para que o Senhor te dê ânimo, te dê motivação, para que você faça aquilo que precisa ser feito, priorize aquilo que precisa ser priorizado. Essa é a tua noite, meu irmão. Teve a noite de Nicodemos, lembra de Nicodemos? Nicodemos é aquele que era fariseu, cheio de religiosidade, e aí ele procurou Jesus à noite, escondido, porque ele queria Jesus. Ele procurou e Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. E ele nasceu, e ele depois comprou o túmulo de Jesus, e ele amava Jesus, mesmo com todas as barreiras que ele tinha, mesmo com a vergonha que ele tinha, ele não deixou nada segurar ele. Por quê? Porque algo despertou no coração dele, e ele levantou e foi correndo para Jesus. Deus quer te salvar. Teve o dia de Zaqueu, lembra quem era Zaqueu? Zaqueu todo mundo conhece, né? O número 1 da Lava Jato. Roubava todo mundo. E Deus foi lá e mudou aquela história. Amém? Fique de pé no teu lugar, ainda com esse espírito, olhando para a tua vida, sabendo que Deus tem compaixão de nós, e está aqui nesta noite para nos salvar, e para nos levar eternamente para o céu, para mudar a nossa história, para que nunca mais a gente seja a mesma pessoa. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar uma canção, e você que Deus tocou nessa palavra e quer que eu ore por você, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Amém? Em nome de Jesus. Não fique no teu lugar, venha conosco. Vamos orar por você. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és? Aleluia. Quem tu és? É quem tu és. Aleluia. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou.
é quem eu sou. Tu és um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito, Senhor. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom Pai. Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, queridos, coloca a mão no teu coração. Diz assim: Senhor Jesus, inunda-me. Fala mais alto: Senhor Jesus, inunda-me com a tua excelência, com o teu Espírito Santo. Senhor Jesus, toda barreira cai agora, em nome de Jesus. Que eu possa ser o teu filho amado, que o Senhor criou, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Coloca a mão na tua testa, querido. Senhor, que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Deus, em nome de Jesus, que quando eu sair daqui, que o Senhor inunde a minha mente com aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável, e que nada além disso venha me alcançar. Coloca a mão no teu ouvido, querido. Senhor Jesus, e as tuas doces palavras sejam as palavras, Deus, que eu venha a escutar. Toda seta do maligno que caia por terra agora, em nome de Jesus. Coloca a mão na tua boca, querido. Senhor Jesus, usa-me, Deus, aonde eu estou, no meu trabalho, na minha família, entre os meus amigos, que da minha boca possa surgir palavras de bênção, palavras de transformação, palavras de vitória, palavras que vêm do trono de Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. E aqueles que creem digam amém, aleluia. Aplauda o Senhor. Ei, Deus. Oh, Deus, aleluia. Deus abençoe vocês, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus é bom, amém? E as tuas misericórdias duram para sempre. Deus me trouxe o coração aqui, pessoas que se sentem injustas, pessoas que não tomaram a ceia hoje porque se sentem injustas, sujas. Mas o Senhor diz para você nesta noite que Ele é galardoador do que os buscam. Ele perdoa, Ele sara, Ele transforma, e não há ninguém que não seja perdoado, que o procure e Ele não estenda a mão e Ele não transforme. Ele diz para você hoje que Ele te ama e que Ele deseja te perdoar, e que Ele ama aquele que se arrepende. E quando você se arrepende, Ele se alegra, e há festa no céu quando isso acontece.
E Ele está aqui hoje. E se você não teve coragem de vir aqui na frente, nós vamos ficar aqui no final. Porque eu quero te abraçar. Porque Deus quer te perdoar. Deus quer te transformar. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.